Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano, como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu, ai, que quadro da amarguras! É canto funeral, que tétricas figuras! Que cena infame vil! Meu Deus, que horror! O site G1, em 28 de novembro de 2019, publica a notícia do Jornal Nacional sobre as declarações do presidente da Fundação Palmares, intitulada Declarações do novo presidente da Fundação Palmares geram críticas e indignação. Em redes sociais, Sérgio Camargo disse que o racismo não existe no Brasil. Líderes de movimentos negros reúnem assinaturas contra a nomeação. Em 15 de junho de 2020, jornalistas da Folha de São Paulo escrevem e informam: Fundação Palmares censura biografias de lideranças negras históricas em seu site. Funcionários contam que extração do conteúdo foi ordenada pelo presidente da instituição, Sérgio Camargo. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou o Cláudio. E eu sou a Alessandra Gurgel. Este é o Fala, de número 10, sábado, 11 de julho de 2020. Os temas de hoje são racismo no Brasil e as declarações do presidente da Fundação Palmares. Fala sobre os temas Rafael Teodoro, contramestre de capoeira, educador social e bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo. Ele também é mestrando em Antropologia Social na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Rafael, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar o convite para discutir um tema tão importante e necessário para o Brasil, principalmente nesse momento, porque o mês de junho foi marcado por manifestações antirracistas e antifascistas no Brasil e no mundo. Boa noite, Cláudio, e a todos que estão ouvindo. Meu nome é Rafael, sou pesquisador na área de religiões afro-brasileiras, sou formado em Ciências Sociais e mestrando em Antropologia Social no Laboratório de Antropologia da Religião na Unicamp. Além disso, sou educador social, aí, pelo menos nos últimos 15 anos. Sou contramestre de capoeira, faço capoeira há 25 anos. Trabalho com capoeira já pelo menos, talvez 10, 12, 13 anos, não sei datar exatamente. E tento participar de algumas articulações, mas fico constantemente refletindo sobre as questões que são colocadas de forma geral, né? Acho que até pela formação, ou por pretender esta formação, né, na área de ciências sociais, nos obriga a ter pelo menos uma reflexão sobre os panoramas que permeiam a nossa realidade. Além disso, o fato de ser negro faz com que eu reflita constantemente a condição de ser negro no Brasil. Né? Já compus alguns quadros dentro do movimento negro e acredito que ser afro-religioso e ser capoeirista me coloca em constante debate ou reflexão sobre este tema. Então eu agradeço o convite, Cláudio. Acho que é um momento peculiar, mas não é um momento único, como algumas pessoas têm tentado tratar. Nós já passamos por isso e nós vamos passar por outros momentos como esse. Então, já desde o início me coloco também como alguém que está pensando essas questões e não que é um especialista sobre isso. Rafael, eu coloquei como tema do nosso programa hoje para discussão racismo no Brasil e as declarações do presidente da Fundação Palmares. O tema racismo no Brasil é muito amplo, então nós vamos iniciar com a discussão de alguns assuntos hoje e depois daremos continuidade. Bom,
Quanto ao tema, né, já era sabido, claro, né, do convite. Como você disse, é um tema muito amplo, tem vários pontos para se observar e para conversar a partir dessa perspectiva. Eu acho muito difícil eu conseguir dar um panorama geral, mas a gente vai construindo junto. Vamos ver o que é possível fazer ou é possível trocar a partir daqui e pensar também as declarações do Sérgio Camargo, né? O presidente da Fundação Palmares. Rafael, agora em junho, aqui em São Paulo, foi antecipado o feriado do dia 20 de novembro, data que simboliza o Dia da Consciência Negra, acontecimento muito importante no Brasil. No dia 15 de junho, o jornal Folha de São Paulo noticiou que a Fundação Palmares censurou artigos de biografias de lideranças e personalidades negras históricas em seu site. Por exemplo, de Zumbi do Palmares, Luiz Gama, André Rebouças e de Carolina Maria de Jesus. Parafraseando a Folha de São Paulo, homens e mulheres de projeção na história do país. Eu gostaria de saber como você vê essa censura da Fundação Palmares. Bom, Cláudio, então vamos lá, né? O que eu acho importante nessa sua pergunta, que tem duas perguntas dentro de uma só. A primeira pergunta é sobre a antecipação dos feriados, e inclusive o feriado do 20 de novembro. Então, como que eu vejo a questão dos feriados? Nós estamos em um momento muito peculiar, né, em meio a uma pandemia de Covid-19, onde os responsáveis, do ponto de vista administrativo e executivo do país, não estão preocupados. Eu estou falando isso mais no âmbito presidencial federativo. Eles não estão preocupados em cuidar da população ou de qualquer espectro de ou profilaxia ou combate ao coronavírus, né? Nós chegamos à data de hoje com quase 1.000 mortos diariamente e o Estado-nação vai tocando a sua agenda administrativa como se nada tivesse acontecendo, ou como se as demandas ligadas às suas questões familiares de corrupção fossem mais importantes do que a vida das pessoas. Partindo daí, nós já, e tendo o Sérgio Camargo como presidente da Fundação Palmares, nós já percebemos que o Estado-nação não tem uma preocupação com a pauta racial, como nunca teve. Então, qual é o ganho e qual é a perda nisso, né? Eu acho peculiar todos os feriados terem sido antecipados na expectativa de se fechar o comércio e fazer com que as pessoas fiquem em suas casas e não transitem. O que não aconteceu. O comércio abriu de forma constrangida, ilegal, na surdina, e as pessoas continuaram transitando, porque elas já estão desconsiderando os dias, né? A gente já entrou num fluxo que as pessoas não sabem muito bem se é segunda, se é terça, se é quarta. Contudo, a alteração de alguns feriados, do ponto de vista do Estado, ela poderia ser positivada, né? Você pode antecipar alguns feriados para melhorar o combate ao coronavírus. Mas quando você elege os feriados, principalmente feriados que são resultados de lutas sociais, lutas políticas, de conjunturas de conflitos, né? Conflitos, eu digo, não necessariamente armados, mas de conflitos de ideias, conflitos de pensamento, conflitos de reflexão e conflitos que foram construídos em pautas. Por exemplo, a pauta racial é uma expectativa também de matar dois coelhos com uma paulada só, né? Você faz com que as pessoas, ou tenta fazer com que as pessoas fiquem nas suas casas, e ao mesmo tempo você desarticula todo um movimento, ou você desarticula todas as questões que permeiam o 20 de novembro. Porque a expectativa do Estado é que ao final de julho a pandemia tivesse controlada, e a partir de agosto ou setembro a vida tente voltar a uma normalidade. Ou seja,
muito antes do 20 de novembro. E aí desarticular o 20 de novembro é desarticular, numa perspectiva do Estado, a pauta racial. Então, eu acho que essa foi a pergunta que você coloca, quer dizer, é a pergunta que você não coloca, mas que está implícita. E aí é fundamental a gente entender a participação do Sérgio de Camargo nisso, nas suas declarações, seus vídeos e sua postura diante da Fundação Palmares. O Navio Negreiro, poema de Castro Alves, adaptado nesta leitura e disponível em www.dominiopublico.gov.br. Estamos em pleno mar, doudo no espaço. Brinca o luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm. Cansam, como turba de infantes inquieta. Donde vem, onde vai, das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço? Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Rafael, é de conhecimento público que, em novembro de 2019, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio de Camargo, afirmou, abre aspas, a escravidão foi terrível, mas benéfica para os afrodescendentes. Fecha aspas. Ele também afirmou que o movimento negro é uma escória maldita. Eu gostaria de saber, do ponto de vista científico, qual é a sua análise como cientista social dessas declarações? Bom, então vamos lá. Diante desse cenário, é fundamental a gente entender que no Estado proto-fascista, no Estado intolerante, né? No Estado eu digo seus representantes, no caso o presidente em questão, e toda a sua família, e toda a sua pasta, né? As pessoas que ele indicam, com fortes tendências fascistas e autoritárias, é interessante pensar que a pauta da democracia, da igualdade ou da construção ou da reparação histórica social vai ser o carro-chefe que ele vai enfrentar, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Não é à toa que ele desmobiliza as pautas de cunho racial. E aí é fundamental você ter personagens como Sérgio de Camargo, né? Porque já é um tema já discutido dentro da antropologia, ou dentro da área jurista, ou dentro da sociologia, a questão da identidade, que como se constrói o nosso conceito de identidade aliado à representatividade. Os movimentos sociais, de modo geral, né, tendem, e obviamente isso não é geral, mas eles tendem a querer que seus representantes sejam membros do grupo excluído. O que eu quero dizer com isso? Então, quando vamos ocupar cargos de expressão que trabalhem com a pauta racial, é fundamental que seus representantes também sejam pretos, certo? Que eles se identificam como pretos. Mas isso não é mais... O Sérgio de Camargo, ele vem aqui provar uma coisa que nós já estamos falando há muito tempo. Não basta ser preto para ter uma consciência preta, ou para discutir as questões raciais, levando em consideração as pautas dos pretos, né? Então, por que ele é importante nesse sentido? Porque ele vai justamente, como representante dos pretos, ou dos negros, como ele diz, desmobilizar toda a articulação que foi construída historicamente por equidade racial. Equidade do ponto de vista educacional, econômico, do ponto de vista da saúde pública, equidade do ponto de vista da violência policial, dos direitos, da efetivação de uma sociedade mais justa. Então, o Sérgio de Camargo, o que ele é? Ele é um preto que está lá a serviço próprio,
né? Algumas pessoas tendem a dizer, ele está a serviço do branco opressor, ele representa o branco opressor. Eu tenho refletido em alguns pontos aqui do que eu tenho pensado na questão racial. Eu vou falar um termo novo que eu tenho tentado desenvolver e que eu espero conseguir nos próximos meses aí e qualificar melhor isso. Mas eu não acho, diferente do que o Malcolm X diria, talvez, que ele é um preto da casa, que é aquele escravo que é criado dentro da casa, que usa as roupas que eram jogadas pelo senhor de engenho, né, que as roupas que não serviam mais, que ele come as sobras da comida do senhor de engenho, bebe às vezes o mesmo vinho, participa da vida privada, e que ele é fundamental, porque este escravo da casa é o que vai desmobilizar as rebeliões, ou pelo menos vai avisar o escravocrata que a senzala quer se rebelar. Então, se a senzala se rebela, né, vou tentar parafrasear o Malcolm X aqui, que ele diz o seguinte: se a senzala se rebela e bota fogo na casa do senhor de engenho, esse escravo vai dizer o seguinte: nossa casa está pegando fogo, estão queimando nossa casa. Se o senhor de engenho estiver doente, este escravo vai dizer, nós estamos doentes. Então ele pensa que ele tem uma mentalidade branca, mas não é só uma mentalidade branca do ponto de vista racial, mas é quase que espiritual. Ele realmente acredita que ele faz parte daquele mundo opressor ao qual ele é oprimido, e ele não se enxerga como um opressor. Como um oprimido, desculpa, ele não se enxerga como um oprimido, mas ele se enxerga justamente como um opressor. É ele que vai praticar os castigos contra os escravos ou contra as escravas que se rebelam. É essa figura, né, é o preto da casa, ou o negro da casa, que vai segurar as escravas para elas serem estupradas pelos senhores de engenho. Então, muita gente diz que o Sérgio Camargo é esta figura, que vem a partir da luta racial da população preta, da população da comunidade negra. Ele vai compor essa luta para fazer o papel do opressor. Né? Ótimo, isso é interessante pensar a partir daí. Eu tenho tentado desenvolver uma outra perspectiva que há figuras na história, em todos os movimentos, que são os contra-aliados, que são aquelas pessoas que não são acionadas pelo opressor, mas que imediatamente, quando ele percebe uma possível rebelião dos oprimidos, ele imediatamente sai da condição de oprimido e tenta ser opressor com seus pares. Por exemplo, eu vejo muitos mestres de capoeira negros que vêm sofrendo racismo, que vêm sofrendo exclusão social, que perdem seus espaços de capoeira para outros capoeiristas brancos e que não têm condições de fazer uma discussão racial sobre o tema, mas quando ele percebe que outros capoeiristas começam a articular para pensar as questões raciais, ele é o primeiro a se levantar e dizer: não, a escravidão foi boa, a escravidão criou a capoeira, se não fosse a escravidão não existiria a capoeira. Você entende? Na verdade, ele fica todo o tempo do lado dos oprimidos para garantir que a opressão continue. Então ele não está do outro lado, ele nunca conviveu dentro da Casa Grande. Ele sempre esteve deste lado. Então, eu tendo a dizer que ele é um contra-aliado. Né? Ele é um contra-aliado, porque ele está sempre do seu lado, mas na hora, de fato, da transformação social, de engrossar o debate, ele coloca em pauta o debate do opressor, mesmo sabendo da sua condição como oprimido. Né? É aquele que vai dizer: é bom passar fome, porque quando a gente come um pouquinho, a gente aprende a valorizar a comida. Não, nós podemos valorizar a comida todo dia e comer bem. Afinal de contas, os povos da terra, por exemplo, o MST, ou os movimentos indígenas, ou o movimento pela reforma agrária,
eles valorizam a terra e a comida. E para isso eles não precisam passar fome, né? Então, é este jogo que eu acredito que o Sérgio de Camargo compõe. Ele é o contra-aliado. Rafael, como eu disse, nós estamos iniciando aqui no Fala uma discussão sobre racismo no Brasil e lutas antirracistas. Eu gostaria de saber qual é a definição de racismo e quais são os tipos de racismo que existem. Cláudio, então vamos lá. A definição de racismo, ou racismo, né? Eu acho que eu tô tentando fazer de um jeito mais livre, sem me ancorar muito em alguns autores e tal. Mas o racismo é uma estrutura pensada, uma estrutura de diferenciação pensada a partir da perspectiva de uma raça superior sobre outros grupos que eles chamam de raças inferiores. Então, para provar que um grupo é racialmente superior, ele cria teses, falsas teses, e prova, numa perspectiva, se posso até dizer em certa parte, sofismática e corrupta, que os seus pressupostos, ou as perguntas que ele levanta a si mesmo, respondem à teoria que ele queria provar. Então, por exemplo, ele vai dizer que o branco é superior porque Jesus era branco, mas é uma questão que ele levanta a si mesmo e que, historicamente, ele foi lá e pintou a imagem de Jesus, a sua própria cor, né? Porque nós sabemos que se aquela região, entre o Oriente Médio e o Egito, não existem brancos, não é possível que uma pessoa tenha nascido de olhos azuis e cabelos loiros, né? Mas ele cria resposta para as suas próprias perguntas. Não sei se eu consegui ser claro. E a partir daí ele provoca um processo de desumanização. Então, o que o racista é? Ele vai dizer o seguinte: a minha raça é superior à sua. Vou provar isto te desumanizando, te tirando a noção de raça ou a noção de pessoa e coisificando, transformando aquele grupo em coisa, ou em mercadoria, ou em objeto de uso, para justificar inclusive a exploração daqueles povos. Então, no Brasil, o que aconteceu? O racismo não... A noção de desumanização não aconteceu só com os negros, mas principalmente com os indígenas. Quando os portugueses europeus chegaram aqui, eles realmente tinham certeza que os indígenas não eram seres humanos. Como que eles provaram isso? Então, eles começaram a cortar a cabeça, ou cortar membro, tentar perceber quanto tempo essa pessoa viveria sem as duas pernas, ou sem os dois braços. E o mesmo processo aconteceu na África, hein? Ou cortava os órgãos genitais dos negros e ficavam esperando para ver se ele conseguiria se ter relações sexuais e se procriar. Estupravam mulheres pretas e indígenas para saber o que ia nascer desse cruzamento, né? Então, acreditava-se que muitas mulheres pretas ou que as mulheres indígenas eram inférteis no cruzamento de raças, que não nasceria nada. Mas como que eles provam isso? Num processo de estupro em massa. Então, tem um livro, agora eu não vou me recordar o nome do autor, mas eu posso consultar aqui, rapidinho, que vai dizer sobre o terror sobre os povos da terra, né? Sobre os indígenas no nosso país. Como foi desenvolvidas as teorias de terror e medo. Então, como que você provoca terror e medo num grupo que não tem medo e que não sabe o que é o medo, o que é o terror, porque vive em equilíbrio com a natureza? Então, o que eles passam a fazer? A inventar o terror e a promover o terror das piores formas possíveis, justificado pela teoria, inclusive pela teoria das raças.
Então, por exemplo, eles estupravam mulheres indígenas e negras. Quando elas engravidavam, eles abriam a barriga delas viva para ver se o que nascia ali era gente, para ver se o que nascia ali eram seres humanos. E aí diziam que não, então deixavam essas pessoas vivas o tempo que elas conseguissem para saber se elas viveriam mais ou menos que um ser humano comum. No entanto, eles não fazem essa pesquisa com o que eles consideram ser os seres humanos comuns. Né? Então, é o que eu disse. Eles fazem perguntas que só eles mesmos podem responder, que já estão prontas para eles mesmos e para justificar suas teorias. Mas hoje, na contemporaneidade, eu percebo que há um debate sobre o racismo estrutural, né? A sua pergunta é: quais são os tipos de racismo que existem? Então, nós temos o racismo estrutural e o racismo estruturante. Ou seja, o estruturante é aquele cotidiano que acontece diariamente nas nossas vidas, os meninos que apanham da polícia, as pessoas que são vítimas de violência policial, que todo lugar que vão elas tomam geral, ou as pessoas que não conseguem emprego porque quando chegam na entrevista e o entrevistador percebe que ele é negro, não contrata, ou enfim, argumentos não faltam. Então, muitas pessoas têm uma tendência, muitos negros e negras têm uma tendência de olhar para o racismo a partir do momento que ele sofre o racismo. E isso a gente ainda tem que engatinhar muito, porque se você nasce preto ou preta nesta sociedade racialista ou racializada pelas relações de poder, você sofre racismo antes mesmo de nascer. Como assim antes mesmo de nascer? Você sofre racismo já na barriga dos seus pais, na barriga da sua mãe. Já na barriga dos seus genitores ou da sua genitora, você preto e preta já sofre racismo. Como? Quando os médicos se recusam a fazer cesárea nas mulheres pretas, porque eles dizem que como elas têm um quadril largo, elas podem parir. Isso são teorias do início do século passado, né? Que tratam os filhos, ou no pré-natal, tratam as mulheres pretas de forma diferente durante o pré-natal, tratam no parto essas crianças pretas de forma diferente. Esse é o racismo estruturante, né? O que vai dando, o que é um contínuo na nossa sociedade e que as pessoas veem, percebem, mas que elas normatizam. Elas acham que a sociedade é assim mesmo. Poxa vida, ele não tem culpa de ser assim. Ensinaram ele que o racismo é assim. E isso continua, né? Isso se repete. A outra coisa, ou outro ponto, é o racismo estrutural, que é aquilo que estrutura a sociedade de classes, que estrutura a sociedade de raças e que estrutura a sociedade global capitalista. Ou seja, o sistema de diferenciação que o próprio Estado e seus aparelhos, sejam eles jurídicos, sejam eles executivos, sejam eles normativos, qual aparelho a gente pensar, ele é construído e pensado de forma que o negro nunca possa compor ele. Ou que, se compor, ele tem que se comportar como um branco. Né? Então, toda a estrutura política de representatividade, jurídica, toda a estrutura legal, só o negro só pode ter acesso a isso se ele se comportar como um branco. E aí ele é uma exceção diante dos outros pretos. Né? E, enfim, não é comum, por exemplo, que a instituição como polícia tenha mais policiais pretos e que o tratamento desses policiais pretos, quando abordam pessoas pretas, sejam piores do que o tratamento de policiais brancos. Porque os policiais brancos racistas, eles já estão numa sociedade onde eles têm o poder, eles detêm a estrutura de poder e o monopólio da força, que é a violência policial. Quando os negros ou os pretos se deslocam do lugar do oprimido para o lugar do opressor, né,
e aí eles imaginam ter o monopólio da força e do poder nos moldes de Maquiavel, ele passa a ser então pior que um policial branco oprimindo os meninos. Então ele vai tentar provar o seguinte: vou ser pior com este preto para provar que eu não sou tão preto quanto ele, para provar que eu não estou no lugar de oprimido que ele está, para provar a si mesmo e aos outros brancos que ele sabe se comportar como um branco. Ou seja, eu estou misturando um pouco os comportamentos para dizer, por exemplo, que a estrutura de poder do monopólio da força, ele é pensado numa perspectiva de diferenciação e de manutenção da diferenciação racial. É isso. Então é aquilo que é estruturante e aquilo que é estrutural. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te à esteira, que semelha no mar, doudo cometa. No dia 22 de junho, o programa Roda Viva, da TV Cultura, entrevistou o professor jurista Silvio Almeida, que, entre muitas questões relacionadas ao racismo, inclusive questões políticas, falou também de racismo estrutural. Rafael, o que seria racismo estrutural? Olha, Cláudio, a gente viu nós, acho que grande parcela da população brasileira assistiu Roda Viva nesse dia, né? A cultura bateu o recorde de audiência, para a gente então entender como que é emergente esta questão de representatividade, né? Como a gente já havia falado, mas uma representatividade do ponto de vista democrático que tem uma pauta igualitária e não uma pauta de diferenciação. Então isso é emergente, somado com tudo que vem acontecendo a partir, principalmente, das manifestações pela vida do George Floyd, né? Mas tem uma coisa que é extremamente importante de se pensar do que a gente chama de representatividade, porque mesmo tentando acertar, a cultura erra, colocando como liderança do Roda Viva naquele dia, mantendo, lógico, a figura de uma pessoa branca que trabalha dentro dos aparelhos midiáticos da elite de direita, branca, mas todos os outros entrevistadores são negros, ou pretos, né? São pretos. Como se nós, pretos, só soubéssemos falar da pauta racial. A gente não sabe falar de mais nada. Então, parece que a gente não sabe falar de economia, que o preto não pode falar de meio ambiente, que o preto não pode falar de política, de religião. Não, nós só podemos falar de questões raciais. E eu estou usando esse exemplo para responder sua pergunta, porque isso é extremamente importante para se pensar o racismo estrutural. Quando a TV Cultura faz isso, ela reforça o papel do racismo estrutural, que é o lugar do preto para o preto, do preto. Ou seja, como se nós tivéssemos condições só de tratar das nossas pautas mais íntimas e para nós mesmos, não pensando que a questão racial seja uma questão mais geral e uma questão de extrema importância para a sociedade como um todo. Vencer ou superar o racismo é uma emergência para o país, para o mundo, né? Para vencer principalmente as desigualdades sociais. Então, o racismo estrutural, eu usei este exemplo para dizer o seguinte: o racismo estrutural ele é proposto nas estruturas que dão base a esse negócio que a gente chama de sociedade contemporânea e de sociedade antiga. Não é de hoje isso. Perdura até hoje. E não é de hoje que se tem levantes e pensadores discutindo isso e dizendo à mesma sociedade o seguinte: esta estrutura não nos serve mais. Nós precisamos repensar a estrutura. Então, o racismo estrutural é aquilo que transborda das relações pessoais, mas que vai para as estruturas. O nosso sistema educacional, ele é racista. O nosso sistema de segurança pública, ele é racista. A nossa política é racista.
A saúde pública e privada é racista. As estruturas de poder são racistas, né? Isso se reflete nas relações, inclusive familiares ou interpessoais ou de amizades. E aí é o que a gente chama de estruturante, né? Espero ter respondido de algum jeito. Rafael, outro dia, assistindo a um debate online em que você participou, você fez uma análise sobre a exclusão de negros e negras na educação no Brasil. Eu gostaria que você falasse sobre essa análise. Cláudio, então vamos lá. Eu vou tentar responder essa sua questão, porque na verdade, como eu participei daquela live sobre como vencer o racismo estrutural, eu não tinha preparado o texto, assim como hoje. Eu vou tentando pensar junto algumas questões. E aquele dia, a partir daquele dia, ou naquele dia, o que eu disse é o seguinte: a nossa estrutura educacional é uma estrutura que promove a diferenciação. E aqueles que são tratados de forma inferior, no processo de diferenciação, vão perder, vão ficar para trás, né? Vão ser excluídos. Porque, volto a dizer, se o racismo estrutural desqualifica ou desumaniza os homens e mulheres pretas, a estrutura educacional fará o mesmo, né? E o cotidiano estruturante também. Então, as piadas racistas, as comparações racistas, a exclusão racista. E que isso faz com que, lá na frente, na construção da psique e das realizações pessoais de homens e mulheres pretas, faltem elementos para que ele consiga responder às demandas sociais. Por exemplo, às demandas da vida cotidiana. O vestibular, por exemplo. Os pretos não, e as pretas não deixam de acessar as universidades públicas porque eles são incapazes, mas porque existe uma estrutura anterior que culmina no vestibular que promove uma diferenciação constante desses homens e mulheres pretas, a tal ponto que eles cheguem no vestibular e desacreditem de si mesmos. É como você dizer para uma criança a vida toda que ela não é capaz, que ela não consegue e que ela foi feita para perder. E aí, depois de anos e anos, ou quando ela atingir 18, 19, 20, 21 anos, você diz para ela: chegou a hora, você precisa vencer. E coloca sobre ela uma prova que nem aqueles que ouviram a vida inteira: você pode vencer, você vai vencer, você é o melhor, muitas vezes vencem. Ou seja, coloca provas que nem mesmo aqueles que foram preparados para ela, muitas vezes passam nessa prova. Que é o caso do vestibular. O que eu disse naquele dia foi o seguinte: que além do ensino formal, nós precisamos recuperar, para vencer o racismo, nós precisamos recuperar alguns outros conhecimentos de foro ancestral, onde esses conhecimentos privilegiam outros saberes que não o saber da diferenciação. Os professores, os educadores, eles precisam pensar um novo mundo para pensar uma nova educação. Porque hoje a educação se repete, programada, com a perspectiva de ter uma sociedade diferente. Não é possível se ter uma sociedade diferente sem mudar, sem fazer diferente a educação. Então nós precisamos criar novos pressupostos. O meu convite sempre é: vamos olhar para ancestralidades. As culturas que viviam em equilíbrio, sem dor, sem medo, sem receio, sem doença, como que elas se relacionavam com saberes e com seres humanos? Como? Como que isso era possível em sociedades tão antigas? Não que essas sociedades não tivessem diferenciação entre elas. É claro que elas tinham. Mas a noção de humanidade e do que é coletivo sempre foi,
num princípio de igualdade, onde os saberes, ou a hierarquia, né, ou como alguns dizem, a sinarquia, ela nunca foi construída a partir de títulos ou a partir de economias, mas ela e nem de meritocracia. Elas foram construídas a partir de outros pressupostos que não são os pressupostos do capitalismo. Então, não é possível, inclusive, vencer o racismo sem vencer o capitalismo. E para vencer o capitalismo, nós temos que discutir estrutura. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano, como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu, ai, que quadro de amarguras! É canto funeral, que tétricas figuras! Que cena infame vil! Meu Deus, que horror! Senhor, Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, qual a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Geralmente, eu falo aos convidados que eu já fiz muitas perguntas. E a você, Rafael, eu também já fiz muitas perguntas. Mas eu gostaria que você destacasse um momento, ou mais de um momento da história do Brasil, em que houve racismo, porém, que também houve resistência. E essa resistência foi importante para o combate ao racismo e importante para o povo negro. Cláudio, é o seguinte, quanto às perguntas, isso não é um problema, né? Vamos lá, é um tema difícil mesmo, a gente tem que falar bastante sobre isso, para poder encontrar algumas saídas possíveis. Agora, o que você traz, ou o que você tenta trazer na sua questão, ou que eu estou tentando entender, quanto às resistências negras, né? Resistências negras são as mais variadas possíveis, existiram várias, não são poucas, mas o que eu quero salientar, casando com a pergunta anterior, né, sobre educação, eu queria dizer o seguinte, que durante o estado de escravidão, né, se nós formos pensar, a retirada de povos pretos e pretas do continente ou das suas terras máteres, das suas terras maternas, aqueles primeiros negros que entenderam que o que estava acontecendo ou o que ia acontecer e se rebelaram e pulavam dos navios em massa, né, e perdiam suas vidas na Grande Calunga, que era o oceano, aquilo era uma forma de resistir. Ou seja, perder a vida para não ser escravo naquele momento fazia todo sentido como forma de resistência, porque para aqueles povos as suas vidas estavam diretamente relacionadas à possibilidade de serem livres. Não existe, para eles, não existe vida se não for livre, ou se uma vida aprisionada dentro da estrutura do capitalismo, então vamos dizer que você é obrigado a acordar aquela hora, obrigado a entrar no trabalho aquela hora, ouvir vários xingos do seu patrão aquela hora, sair e estudar à noite naquela hora, daquela hora até aquela hora, e repetir isso constantemente, e trabalhar, passar fome, lutar por dinheiro e sempre faltar dinheiro para pagar as contas, enfim, se a gente transportar para o nosso cotidiano capitalista, aqueles povos já diriam que isso não é vida. Então eles entregavam a sua vida ao mar para não serem escravos. Então, essa talvez tenha sido a primeira resistência à escravidão. O ato de fugir da escravidão, fundando ou não quilombos, também é importante. Já era um processo de resistência à escravidão. Um processo de luta e um processo que deu muitos resultados.
Os quilombos, eles têm uma importância fundamental, porque eles vão criar um Estado livre dentro de um Estado escravo. O que eu quero dizer com isso? Que dentro dos quilombos havia uma dinâmica, uma economia, uma cultura, uma vida que funcionava com regras diferentes da regra do Estado brasileiro. Isso é fenomenal de se pensar numa outra sociedade ou um outro Estado dentro do Estado. Mas, se nós pensarmos hoje, ou os espaços constantes de referência, eu diria que os terreiros são talvez os mais antigos atos de resistência permanente e institucional. São eles que vão propor uma outra educação que não é esta formal. São eles que vão propor sabedorias que não é essa científica. São eles que vão trazer a consciência da ancestralidade ou de formas de uma espiritualidade outra que nos relaciona não só com o divino, não só com Deus, mas nos relaciona com o cuidado da terra, com os alimentos, com o cuidado da água, com o cuidado do planeta, com os cheiros, com as comidas, a importância do alimento, que não é qualquer alimento, né? Com a importância do viver junto com os animais, com a importância do equilíbrio, né? Eu vejo hoje muitos terreiros sendo solicitados para falar sobre biomassa ou bioeconomia. Esses nomes nunca existiram dentro das tradições ancestrais populares. Isso era viver bem, viver em equilíbrio ou viver livre. Ou seja, mesmo na economia capitalista, sempre há um mergulho ou uma chamada para um mundo onde o equilíbrio seja outro, seja romper com essa estrutura capitalista. Né? Então, a gente não pode esquecer nunca, o hip hop nos anos 90, nos anos 80 e nos anos 90, talvez tenham sido a maior expressão de resistência negra e periférica. É através do rap que muitos negros ou muitos pretos de periferia, de quebrada, vão entender ou vão conseguir minimamente sistematizar o racismo que eles sofriam todo dia e não sabiam explicar o porquê. Né? O rap passa a ser a voz, então, daqueles oprimidos ou daqueles que se achavam sem voz. O rap, a capoeira, o frevo, o maracatu, o jongo, os batuques, a escola de samba, o carnaval, as congadas, o tambor de mina, o tambor de crioula, o caboclo de lança, o caboclinho, o cacuriá. São expressões culturais que surgem aqui, falar, sim, são de matriz africana. Sim, são de matriz africana, mas surgem no Brasil. No Brasil, colônia, no Brasil escravocrata, onde seus escravos eram negros e indígenas. Mas são, na minha opinião, a cultura, a manifestação cultural, é uma chamada para a vida, é uma chamada para a liberdade. É, de novo, o quilombo, só que em andamento. Ou seja, é o quilombo, é um estado dentro do estado. O rap, né, no final da ditadura e no começo dos anos 90, o rap vai propor uma linguagem popular onde todo mundo estava ouvindo Chico Buarque e linguagens rebuscadas. Então ele vai dizer o seguinte: nós funcionamos aqui com as nossas regras, que não é a regra do Estado. A capoeira e toda a sua cosmologia vai dizer a mesma coisa. Eu sempre digo que a capoeira para mim é um grito de liberdade, porque ela propõe dentro da estrutura da roda ou dos grupos um jeito de se viver que não é o jeito proposto pelo Estado. Grandes mestres eram estivadores, eram feirantes, eram muitas vezes alcoólatras, seguranças, vadios. Mas dentro do espaço da capoeira, a sua importância, a sua simbologia, seu conhecimento o torna um griot, um mestre ancestral. E é dessa educação que eu estou falando, que rompe com as estruturas de classe propostas por essa sociedade que a gente vive.
fatalidade atroz que a mente esmaga. Extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais, da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Rafael, eu quero agradecer a sua participação aqui no Fala, que deu início à discussão do tema O Racismo no Brasil e falou também das declarações do presidente da Fundação Palmares. Eu gostaria também de pedir, por fim, que você deixasse uma mensagem aos estudantes do ensino médio, que nesse momento de pandemia estão preocupados com os estudos. E também nesse momento que é importante para o Brasil em que a luta antirracista é uma pauta. Eu vou finalizar aqui, eu que agradeço o convite, estou muito feliz. Se você precisar de mim para qualquer outra coisa, pode me chamar, vamos lá, vamos construir. Uma mensagem para os jovens, eu diria o seguinte, vou usar um termo que é usado principalmente nos terreiros de candomblé, mas também pela Angela Davis, talvez a ativista dos Panteras Negras mais expressiva hoje, ainda hoje, que ela diz o seguinte, que naquele período pela luta dos direitos civis, os negros pegaram em arma e foram para cima, e foi muito importante isso naquele período. E que num determinado momento, o movimento Panteras Negras decidiu por viver, porque muita gente estava morrendo. Muita gente estava morrendo. Os pretos, as crianças pretas, os adolescentes pretos e pretas, os homens pretos e pretas, estavam morrendo. Então, ela diz que os Panteras Negras optaram pela vida. E diz mais, que o jeito de resistir depende do jeito de existir. Ou seja, resistir ao racismo ou à estrutura de diferenciação é existir. Você como jovem, adolescente ou adulto ou criança preta ou preta, o fato de você existir nesta terra já é uma resistência. Porque a cada 23 minutos, um jovem preto é morto pela polícia no nosso país. Ou seja, se você está vivendo mais de 23 minutos, você e eu já somos uma exceção. Se você conseguir entender isso, você vai entender também que a sua existência ela não está aqui à toa. Que você precisa se cuidar, que você precisa estudar, que você precisa estar em todos os espaços. Mas que você nunca deva deixar de ser preto. Porque também o papel de um personagem como o Sérgio Camargo, não nos favorece como preto. E piora a situação, porque ele justifica o assassinato constante de pretos e pretas a cada 23 minutos. São argumentos como o dele de destruir nomes, símbolos e personalidades negros e negras, pretos e pretas, que lutaram por um país mais igualitário, são as atitudes dele, do Sérgio de Camargo, que justifica que a polícia possa matar a cada 23 minutos um jovem preto ou uma jovem preta neste país. E não dar nada. Ninguém ser preso, ninguém ser condenado. Porque as nossas estruturas sociais permitem que isso continue. Então, se você é um jovem preto ou preta, exista e resista. Se você não é um jovem preto ou preta, se você é um branco, amarelo, rosa, roxo, indígena, não interessa. E essa não é a preocupação.
A nossa preocupação agora é que você também, além de não perpetuar o racismo, tem as práticas antirracistas. Ou seja, se você ouvir alguém sofrendo racismo, aponte, lute contra. Mesmo que essa pessoa sofrer racismo te beneficie. Mesmo que num processo seletivo de trabalho, o fato de você ser branco ou branca e seu concorrente ser preto, já te coloque lá na frente, quando você perceber que essa pessoa preta está sofrendo racismo, se posicione e fala, não, eu sou contra isso. Aqui não. Porque todos nós precisamos existir. E o único jeito da gente existir vai ser se todos nós, juntos, resistirmos. Ok? Obrigado, Rafael. E fica o convite para que você retorne ao Fala, para que a gente possa falar sobre capoeira e resistência. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Um grande abraço a todos os alunos, todas as alunas, todos os professores. Um grande abraço a você. Nossa luta é cotidiana, nossa luta é diária, ela não para. E atitudes como essa, ações como essa, podem, de fato, transformar a nossa realidade. Eu só estou aqui participando disso porque, de verdade, eu acredito nisso. Acredito que hoje, no atual cenário político de diferenciação, de mortes de negros, de resistências como a do George Floyd, ou como as pessoas na rua aqui no Brasil, e principalmente a cultura, são essas ações que vão fazer com que o nosso país mude, com que o nosso mundo mude, e com que de fato consigamos nos tratar, nos sentir como seres humanos iguais, dentro de cada uma das diversidades, né? E sempre que precisar pode me convidar. Beleza? Abraço! Os áudios de capoeira foram retirados do canal no YouTube Coquinho Baiano, Núcleo Guarulhos. E este foi o Fala de número 10. Esperamos que tenham gostado. Até mais! Divulgue e compartilhe o Fala nas mídias digitais e redes sociais. Nosso projeto não tem monetização. Ele é feito para a escola pública e gratuita. Até o próximo programa.